É Mauri Crioulos, tudo direto? E no volta para mais uma edição de podcast Converso Sabe. Nosso convidado hoje é Vladimir Silves Pereira. Vladimir é um professor auxiliar na Universidade de Cabo Verde e também atualmente exerce função de secretário-geral de PAICV, que é um daqueles grandes partidos que estão em disputa eleitoral na Cabo Verde. Senhor Vladimir, como está hoje? Olá, tudo bom, Alberto? Não sou direito. Queria aproveitar para agradecer por esse convite. É um prazer estar ali. E também para dar um abraço a todo quem se acompanha na toda parte do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no continente africano e sobretudo ali na Cabo Verde também. Portanto, um bem-aja a todos. Então, esperamos que fazer ali uma conversa, um diálogo sereno, esclarecedor e que o público tá gostando. Não, é um prazer ter o Vladimir. E mais uma vez, obrigado pelo tempo. Daquela outra vez, tive um impacto muito positivo nas intervenções ali. E tinha pessoas que falavam, porque lá a milita fala, sabe, calma, sabe. Mas não, ele promete me ser disponível para tornar bem, para tornar trazendo. Obrigado. E que as análises que você fez naquele último podcast, ele foi muito perspicaz. Por isso, está com boi é um prazer. Vladimir, não bem fala um bocadinho ali no cima na introdução, está no período de pré-campanha e nesse momento ele não acaba termina um período onde partidos acaba de preparar-se de lista, né? E naquele processo de preparação de listas de partido houve crispação tanto na MPD como na PAICV. Já não fala de MPD com candidatos de MPD que esteve ali presentes e de UCID. E hoje você fala um bocadinho com o Bonis. Naquela gerência de lista, por exemplo, na Europa, houve oposição a cabeça de lista que foi escolhido, né? Tanto na Portugal, Holanda, França e na América. Na América teve um senhor que se chama Hercles Silva, que é membro de setor de PSV de Boston. Eu fiz um vídeo que publica 2 semanas atrás, onde que fala maioria, todo o setor de América fez uma reunião, decide pedir demissão em massa para modo de escolha de aquele senhor que foi escolhido, Alberto Rodrigues, como cabeça de lista para a PSV, de Rhode Island, parece que está contente. Que se fosse carta, tudo manda para demissão, mas no fim é que manda. E não sei, uma PSV de Brockton também pediu demissão, né? Será que foi um equívoco na escolha de cabeça de lista para que obter o setor local? Feedback no terceiro obter o setor local e uma decisão foi feita mais para a praia, para a PSV central, mas que houve sugestão de PSV regional. O que passa na PSV, naquele processo? É sim, Alberto. É o seguinte, qualquer alguém que te acompanha dinâmica partidária de todos os partidos, mesmo que só na Cabo Verde, acompanha na todo o país que tem modelos parecidos com o de nós. Processo de escolha de integrantes de lista, ele é sempre um momento sensível. É sensível, sobretudo, na partidos que têm vocação de poder, na partidos que têm tradição de disputa pelo poder. E ele é uma situação ainda mais sensível na partidos que têm um grande número e uma grande diversidade de quadros e de dirigentes competentes e com capacidade para assumir função de relevâncias na estrutura de partido. Por isso, ele é normal que seja um processo competitivo, que seja um processo que, por vezes, pode ser acalorado, mas ele é mais do que isso mesmo. Ele é um processo. Olha, olhando coisas agora com alguma distância temporal, hoje, dia 22 de abril, o que é que nota hoje? Nota hoje, mas todo esse processo decorre com alguma tranquilidade, com alguns focos de tensão, é verdade, sim, mas hoje no TN, PICV, nessa máxima força, no TN, nos dirigentes, nos militantes,
na sua máxima força, focado na ganha e eleição. Repare, hoje é o seguinte, Alberto, na todo esse processo ali, que houve troca de ideias, sim, que houve troca de argumentos, que nem tudo camaradas que concordam da mesma forma, mas um partido democrático aberto é assim mesmo, portanto, nem tudo decisão que tem que recolhe consenso de tudo militantes, na democracia prevalece, digamos assim, a opinião da maioria, mas depois de escolhas feitas, não tem estado que funciona com alguma regularidade. Agora, olha o seguinte, o que não compara com outros partidos, o que é que não está concluir? Na PICV, nunca teve nenhum dirigente que desvincula de PICV, nunca tem nenhum dirigente que vai concorrer com outro partido. Na todo esse processo ali, nunca tem nenhum dirigente que publicamente pega cartão de militante, racha e portanto, não ato que digamos, que é pouco bonito. Portanto, é um processo em que houve divergências, sim, isso é normal dentro de vida partidário, mas que, no fim, os órgãos funcionaram, né? A estrutura de partido funciona, cada órgão atua dentro daquilo que é competências e decisões foi, digamos, tomar dentro do quadro estatutário. E que nunca foi razão de nenhuma fissura na estrutura de PV e na diáspora. Mesmo se não olhar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, com a ponta, não tem tudo estruturas setoriais que funcionam. Há poucos dias, o setor de Boston inaugura sede de campanha, num ato maravilhoso, em que o presidente de partido participa online, te dá tudo força, casa cheia, campeão, não é? Na Brockton também, camaradas que trabalham normal, não tem estrutura lá devidamente organizada, que se trabalha. E nos Estados Unidos, não se trabalha, nos metem para não eleger 2 deputados nos Estados Unidos. Portanto, Alberto, hoje não é um processo normal, é nada diferente do que tem sido o padrão de normal. Quer dizer, no partido tem debates, tem troca de ideias e tem estruturas para tomar decisão. Mas, portanto, tudo dirigentes de PICV continua militantes e participantes ativos de PICV, e PICV é um partido grande, é um partido cheio, é um partido, não podia para fazer umas 4 ou 5 ou 6 listas à vontade, não conseguia fazer 3 ou 4, 5 listas se fosse preciso, com a mesma qualidade, com a mesma diversidade, porque o PSV é um partido grande, porque o PSV é um partido diverso. E, portanto, PSV tem um histórico de que partidos, por exemplo, fundador e primeiro na Cabo Verde, né? Um partido tem um histórico muito longo. E uma preocupação que se surge é que Augusta Lopes lhe de apoio ali, mas Comissão Regional se queixa uma PSV central que se siga estatuto de PSV, se fosse dizer que se crê e não houve. Será que houve escuta de vozes, de propostas, como, por exemplo, na lista de sala, onde Demis Lobo foi proposto, mas a PSV acaba para excluir daquela lista? Será que nunca houve comissões regionais? Aí eu volto a reforçar o Alberto, e talvez para não encerrar esse assunto. Portanto, um partido tem estruturas, não é? Isso acontece com qualquer outro partido, com o MPD ou qualquer outro partido. Portanto, um partido tem estruturas setoriais, regionais e nacionais, não é? Portanto, para ter que um processo de escolha conclui, passa por um conjunto de órgãos. Portanto, se nós não conseguimos, nesse momento, entrega tudo candidatura, e tudo candidatura foi validado no tribunal, e tudo candidatura foi validado previamente, internamente, na órgãos de partido que é dele ser validado, é porque as regras internas foram cumpridas. Porque se as regras internas que foram cumpridas, isso está acontecendo na PSV, está acontecendo
militantes recorrem a instâncias jurídicas internas do partido, mas em última instância militantes próprios tribunais, não é? Que já acontece em outros momentos, pode acontecer em qualquer outro momento. É normal. Portanto, reforçar ali, tanto o PSV está coeso, o PSV está preparado para ganhar eleições, o PSV tem todos os principais dirigentes motivados e envolvidos para no volta resgata, portanto, estabilidade e dignidade desse país. Então, volto a repetir-lhe mais uma vez. Portanto, o PSV conclui todo esse processo sem nenhuma ruptura. Todos os dirigentes do PSV continuam sendo dirigentes do PSV e nunca tem nenhum dirigente que saia para a candidata num outro partido. O PSV é um partido forte e todos os dirigentes e militantes sabem disso. Se nós até, Alberto, historicamente, só para concluir os raciocínios, olha o seguinte, só historicamente, tem, na caso da MPD, por exemplo, a MPD já que uma fratura em 3 partidos. Já houve vários momentos em que criado o PCD, que é um partido que sai de dentro da MPD. Depois criado o PRD, que é um partido que sai de dentro da MPD. Portanto, por exemplo, a MPD tem histórico de graus de fatura grave, em que dirigentes estão aceitam para fundo outro partido. PSV que tem esse histórico. Que ela quer dizer que PSV que tem problemas? Não. É que é isso. Que ela quer dizer que na PSV que tem pessoas com interesses e com pontos de vista diferentes? Não. É que é isso. É uma diversidade. Mas PSV, na sua essência, é um partido com estabilidade. Portanto, não penso mais sobre as questões. Já se vê de facto é tambarine, tenderia mais que ataqueia, não? Nunca saiu um partido de PSV, talvez nós tenham giro aquele coisa lá para massa lá banco, mas PSV aguenta. Agora, outro coisa, comissões regionais têm direito a recorrer a órgãos de partido, instituições dentro de partido, e Comissão Regional de Sal recorre, pede impugnação para aquela lista proposta para a PSV Central, e dos membros queixa na plano uma tinda, mas que recebe resposta para modo uma presidente de Comissão de Justiça do PSV é Ana Gomel, que é irmã de Janir Almada. Qual é a resposta, estatuto que está daquele pedido de impugnação que o PSV de Selfos? Sim, da volta a Flow, mas acho que sobre as ações, acho que já nos esgota, acho que quem tinha para informar o público sobre esse assunto ali, acho que já não fala o suficiente. Então, reforçar o seguinte, portanto, o PSV é um partido que tem estatuto e que tem órgãos. Portanto, o partido tem instâncias de recurso. E se internamente qualquer cidadão que sente órgãos internos que atende se pretensões ou se necessidade, recorre a instâncias judiciais fora do partido, recorre a tribunais. Portanto, aquela é algo que está acessível, é um direito que qualquer militante tem. Não fala um pouco de estilo de governação de PSV. Abraão Vicente esteve ali na podcast, na semana passada, onde fez uma afirmação, mas baseado na tudo que as promessas que Francisco Carvalho Safose de oferecer saúde e educação de graça e transporte, mas Francisco também implementa comunismo na Cabo Verde. E onde que Estado controla, tem um forte controle na tudo e tem uma influência direta na tudo. E esse pergunta para o que está falando e qual é o estilo de MPD? Não, o estilo de MPD é estilo de economia de mercado livre, onde o setor empresarial decide e gera o mercado. Não sei, mas Francisco Carvalho, ano passado, esteve no congresso do PP, na Partido Comunista de Portugal, na Avante, onde, se não me engano, lança-se livre. Será que Francisco, esse estilo de governação, será que de facto é um estilo comunista, se me Abraão Vicente falar? Sim, é o seguinte, primeiro, se a internet volta a falha,
não estava a apanhar telefone, não tenta de telefone, talvez pode ser melhor que o computador. Não estava a testar. Agora, gosto de saber direito. Se vai tranquilo no tamanho, mas se der algum problema, não estava. Hoje andou uma sugestão. Se você está num lugar onde que você pode usar internet de fio, em vez de Wi-Fi, é melhor. A internet de fio que está aqui. Wi-Fi é para mais que interferência. Tchau. Por isso que às vezes está aqui. Mas, ok. Sim. So, qual que... Sim, olha o seguinte, pronto. E Francisco Carvalho, na última eleição autárquica, teve vitória estrondoso ali na praia. Portanto, não um embate direto com a pessoa que acaba de indica, praenses mostra claramente entre propostas de Francisco Carvalho e propostas da pessoa que o indica, qual é a escolha. Portanto, em relação a isso, nunca tem mais dúvidas, digamos assim. Portanto, em termos eleitorais, aquilo que é preferência de cabo-verdianos relativamente a propostas de Francisco Praia, já dá um exemplo, e dia 17 de maio, não acredita, mas cabo-verdianos de uma forma geral, Cabo Verde inteiro e na diáspora, não também conclui esse processo com mais um exemplo daquilo que é a força eleitoral do PAICV e a força eleitoral do seu presidente Francisco Carvalho. Relativamente a propostas de PAICV, propostas de Francisco, tudo alguém sabe, PAICV tem um estatuto que é público, PAICV tem uma declaração de princípios que também é público. Portanto, tudo alguém sabe qual que é a linha, digamos assim, de orientação e linha ideológica de PAICV. Qual é a linha ideológica de PSV? PSV é um partido de centro-esquerda. Um partido de centro-esquerda e, portanto, propostas de PAICV são enquadrado dentro de que linha. Basicamente, repare aqui, o que é que Francisco Carvalho te propõe? Francisco Carvalho te propõe um Cabo Verde, simplesmente, é coisa simples, um Cabo Verde em que oportunidade é melhor distribuído entre todos. Francisco Carvalho te propõe um Cabo Verde em que serviços essenciais para que pessoas possam viver com mínimo de qualidade seja assegurado para o Estado. Francisco Carvalho te propõe algo que já é feito em muitos países do mundo. Nada que nos propõe é algo que é completamente novo. É algo que tem experiências bem-sucedidas em várias partes do mundo. Francisco Carvalho se propõe o quê? Que nos estabelece um preço acessível no transporte entre ilhas. Por quê? Porque nós vivemos num arquipélago, tem necessidade de mobilidade entre pessoas e preço que pode ser uma coisa que te limita pessoas com seu próprio país. Preço que pode ser uma coisa que te limita empresários, negociantes, rabidantes de fazer negócio e fazer que maior sinergia exista entre as ilhas. Portanto, aqui o mais importante é que o nome, se nome chama A, ou chama B, ou chama C. Ali o mais importante é o quê? É o que está na essência. Essência é o quê? É garante mais qualidade de vida, é garante que recursos públicos do Estado seja menos gasto para engorda uma elite burocrática, mas sim que seja cada vez mais gasto para resolver problemas de pessoas. Yeah. E, Vladimir, e naquela proposta de PSV para melhorar a qualidade de vida de pessoas que tem estado gera muitas paixões, que as pessoas gostam de propostas, que as pessoas ainda interpela, é aquela proposta que onde Francisco Flamengo também baixa a passagem de avião para 5 mil escudos e de barco para 500 escudos. Mas aqui Francisco planeia, financia transporte aéreo e marítimo, sabendo de custo de transporte para satisfazer aquela necessidade e aquela promessa que fosse para cabo-verdianos. Aí, repare, quer dizer, atualmente, no cenário atual, não se fala, por exemplo, Servente Interilhas é um partido subsidiado, é uma empresa subsidiado para o Estado. É uma empresa que te recebe
cerca de 12 mil contos diariamente. Ele já é subsidiário para o Estado. Ou seja, TACV também, que funciona atualmente, sem que de cada 4, 5 meses recorre a um empréstimo com aval do Estado. Ou seja, nós o que nos propõe é que o Estado assuma integralmente sua responsabilidade para que garante mobilidade e garante qualidade de vida de cabo-verdianos de Santo Antão a Brava. Aí repare, de mesma forma que não tem serviços públicos que é prestado e é assumido para o Estado e que é contestado, que não crê também que saúde, educação e transporte sejam áreas, digamos assim, de soberania nacional, ou seja, que o Estado tenha um papel relevante. Em relação a custos, isso já foi falado várias vezes. Não tem ineficiências na nossa máquina pública. Não tem rúbricas no orçamento do Estado em que se gasta dinheiro por muita coisa que não se vê, que é totalmente improdutivo. Por isso, é isso que nos propõe, Alberto. E tudo, pessoas que se acompanham ali, esse live. Nos ideias suportado em estudos muito bem fundamentados, PICV se propõe para setores bem específicos, portanto, bem claro, e aí que tem muita dúvida. Repare, em relação a preço de passagens aéreas, TSV e nova empresa criada dentro de TSV para gerir voos domésticos, só lança voos para algumas ilhas com valores inferiores a 5 mil escudos. Ou seja, nunca se propõe nada que seja do outro mundo. Agora, é preciso analisar a fundo o tipo de aeronaves que não usa. É o mais ineficiente? É o mais eficiente, melhor dizendo? Ou seja, tem um data de questões que por isso até gera ineficiência, que é preciso rever, que aí sim, mestre está em cima de mesa para discutir. Vladimir, nesse momento ali, custo atual de passagem na Cabo Verde, mais ou menos, são quase 3 mil escuros, e Francisco se propõe passagem, por exemplo, de barco, que querer trazer para 500 escuros, que é quase um declínio para 16% de custo atual. Não sabemos hoje em dia, o mundo está na crise, com a guerra que está no Médio Oriente, já subiu o preço de petróleo e de combustíveis, e já tem já provoca algumas crises na Cabo Verde. Mas que Francisco te garante sustentabilidade de aquele subsídio naquele cenário que nos traz onde o preço de petróleo se sube e está volátil? Repare, Alberto, essa pergunta que se põe, repare, é cima que, Alberto, cima se fazer a seguinte pergunta, imagina se perguntar-me assim, Cabo Verde tem cerca de 7 mil a 8 mil professores. Modo que o Estado te garante sustentabilidade de um sistema de ensino, sabendo que ninguém que te paga professores. O Estado que te paga. Cabo Verde tem uma estrutura, tem efetivo de polícias, Polícia Nacional, nesses vários ramos, não é? E mesmo que se perguntava a mim, modo que o Estado te garante um sistema de segurança nacional se ninguém que te paga nada diretamente. Ou seja, o que Francisco Carvalho se propõe ali, se manter um sistema de educação, se manter um sistema de segurança pública assumido para o Estado, que não tenha também um sistema de transporte assumido para o Estado. Ou seja, o que não se assume ali? Não se assume uma principal vocação de transporte marítimo entre as ilhas é que lucro, Alberto. Principal vocação de sistema de transporte entre ilhas é garantir conectividade entre as ilhas. É garantir com que aquele senhor que produz batata e banana lá Santa Cruz consiga fazer com que esse produto
chega na sala, para que pessoas que estão na sala podem comprar. E que ela então implica um investimento massivo de governo para subsídia. Se companhias que têm lucro, o governo tem que compensar custo de operacional, inclusive custo de petróleo, não? Com certeza. Mas repare, já continua na minha lógica de raciocínio ali. Portanto, ali, sistema de transporte, ele tem que ser suporte da dinâmica econômica do país. Porque, repare, onde que o Estado estava a conseguir recuperar, digamos assim? Se você tem mais pessoas na Cabo Verde a fazer negócio, se você tem menos produto, está estraga na horta e está ser vendido na Boa Vista, na Sal, ou na qualquer outra ilha com menos capacidade de produção agrícola, você tem mais dinheiro a gerar, você tem mais pessoas a ganhar rendimento. E repare também, bom, agora voltando para o exemplo do ensino superior, se você tem uma família, um pai de família, se o filho isentado de pagar propina é 9 conto para mês. Aquele 9 conto para mês que você paga propina é dinheiro que só sobrou para ir à loja para comprar mais comida para a família comer. Se você tem mais dinheiro para consumir, quer dizer que aquela loja só vende mais. Quer dizer que você paga mais IVA em outros serviços. Ou seja, tudo coisa está toda circula, de certa forma. Portanto, ali, e pessoas que podem estar descrentes das propostas, é apenas uma questão de mentalidade. É apenas uma questão também de nos estar habituado com a governação da MPD, onde que essa perspectiva ali que existe. É normal que pode gerar em algumas pessoas alguma dúvida inicial, mas que devidamente explicado, pessoas estão conseguindo entender. Nunca tem dúvida que cabo-verdianos já entendem o que Francisco Carvalho está propondo. Basicamente, Francisco Carvalho pôs uma diferente configuração de mercado, onde o Estado está para um lado e trazendo aquele custo de cidadão espera, mas cidadão gasta mais e entra mais receitas no fundo do Estado e que ele tem aquele ciclo, né? Aquela que é proposta para sustentar aquele tipo de transporte, sistema de transporte que se propõe. Claro. Imagine, se tem mais pessoas de praia, passa fim de semana na maio, ok. Hotéis e pensões de maio, tem mais dinâmica. Restaurantes de maio, tem mais dinâmica. Portanto, aquilo que o governo está a investir mais no transporte, está a investir mais no transporte para que outros setores podem ganhar. É isso, é tão simples quanto isso. Não é? Bom, eu mudei, já agora, de maneira que eu explico ali, parece já mais razoável. É tipo que você faz uma reconfiguração do sistema econômico, né? É que saber que o sistema de economia livre, de mercado livre que a MPD tem na Cabo Verde. Exato? Claro, e mesmo se não, a nível de educação. Aí não pode hoje o seguinte, o governo atual, liderado pela MPD, inicia um processo, e a meu ver, muito bem, de gradualmente torna grátis o acesso ao ensino secundário. Portanto, tem todo um trabalho feito anteriormente na básico. O atual governo faz um trabalho de gradualmente acaba com propina no ensino secundário. Diferente de mim, quando estuda 12º, eu pagava 2 contos de propina para mês. Hoje, um jovem também de 12º é que paga mais propina. Ensino é totalmente grátis, ainda é cair, porque tem muitos outros custos associados que ainda a família tem que suportar. Mas tudo bem, mas foi uma grande medida, portanto, a gratuitidade em todos os subsistemas do ensino, tanto integrando o básico e secundário. Só que o atual governo, infelizmente, na minha leitura, é bater 12º e falta ambição, falta talvez sentido de bem comum, falta talvez um pouco de empatia
percebeba, mas é preciso, é necessário estender esse processo até o ensino superior. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, Alberto, suflava alguém, mas hoje tinha ensino gratuito, ou pelo menos sem propina, de 12º, só está a falar o sarudo. Alberto, meu foi diretor... Não paga propina rígido nem é tempo. Então, e se Flara está acabando com propina, vou estar mesmo com todo mundo. Já não falo com alguma propriedade. Meu foi diretor de uma escola secundária de Chara Grande. Ainda aproveita para mandar um grande abraço para toda a população de Chara Grande, uma comunidade que acolheu muito bem durante todo o tempo que trabalha lá, e onde que ainda considera a minha parte também dessa comunidade de Chara Grande, que é um bairro maravilhoso, espetacular em todos os sentidos. Mas, voltando ali, na altura, orçamento de escola era em parte cobrido para propina. Então, tudo que fosse paga pessoal de limpeza, auxiliares de limpeza, paga luz, água, telefone, internet, era assumido por orçamento privado de escola. Portanto, a partir do momento que alunos deixam de pagar propina, esse valor passa a ser assumido para o Estado. Mas ocorre com alguma naturalidade. E hoje em dia, ninguém questiona Estado que fale, Estado que, digamos assim, que entra em colapso porque houve gratuidade no ensino secundário. Agora, portanto, estender até o ensino superior é canar do outro mundo. É uma medida de justiça. Alberto, só para terminar o raciocínio ali. A minha professora no UNICEF está dando aula na turma de segurança pública, só para dar um exemplo. Aproveito ali para mandar um abraço para todos os alunos de curso de segurança pública. Tem uma sala de aula que cabe 35 a 40 alunos. Mas curso de segurança pública tem só 15 alunos. Eu podia ter lá dentro mais 10 a 15 alunos. Agora, tem jovens que estão a fazer 12º, que até entram na universidade porque pasca por e paga. Você prefere ficar com vaga por preencher do que deixa jovens que querem bastura, então fica com a sala meio vazio e os custos com o professor é aquele mesmo. Os custos com luz, água, com internet, com manutenção de salas, eu mesmo. Gens, obrigado para Vladimir. Eu fico popular na Porcivig. Esse frontango pergunta ali. Então, hoje pergunta se toma nota, manente. Gosto não na fase de debate, mas Vladimir é uma pessoa aberta. Então, bata pôs perguntas em cima do BNT e no fim não te pôs mais. Quem eu faria, pá, algum desses também não boca, mas gosta de fazer pergunta que essa te pôs. Vladimir, se ali para nós, não tem ela hoje com essa vantagem, tranquilo. Vladimir, falando de boa, tem um papel no partido que, se não me engano, depois do presidente do partido, é o papel mais importante, secretário-geral. Qual que é a função de secretário-geral no partido? Para pessoas entenderem a função. E qual que é a função também na equipa de campanha de Francisco? E repare, nunca se lembra exatamente ano, mas foi durante mandatos de José Maria Neves, houve um momento que houve alteração nos estatutos de partido. Partidos de esquerda, partidos de tradição de PICV, tradicionalmente, figura de topo de partido era secretário-geral, chamado secretário-geral. Teve há pouco tempo, no Congresso de PS na Portugal, por exemplo, líder de PS continua sendo secretário-geral. No Partido Comunista também, líder de partido continua sendo secretário-geral. Partidos de esquerda têm uma tendência, têm como título da figura mais importante do partido o termo secretário-geral. PSV, nunca se lembra, mas foi durante o mandato de Zé Maria Neves, nunca se lembra, houve um momento que, estando o partido no poder, o secretário-geral do partido tem muitas responsabilidades na governação. E houve uma ampla discussão interna no sentido de que, quando o partido está no poder, é importante que tenha uma segunda figura que represente o presidente do partido, né? O que represente o partido, não ao nível do presidente do partido, mas que esteja também a um nível, digamos assim,
adequado para aquilo que é necessidade de representatividade, de representação, melhor dizendo, do partido. Aí a discussão interna acaba para concluído, mas devia criar a figura do presidente e a figura do secretário-geral da passava que tinha um outro enquadramento. Portanto, o secretário-geral, no quadro atual, é uma figura que tem duas valências na minha leitura. É ter uma valência, por exemplo, que acaba de falar ali, portanto, é a pessoa que representa o partido em determinadas instâncias, sobretudo quando o partido está no poder e se o papel de representação é grande. Repare, se hoje a PMPD, portanto, o grosso daquilo que é comunicação pública do MPD é feito para ser secretário-geral, porque o presidente sim, é primeiro-ministro, portanto, o primeiro-ministro tem uma outra agenda, não é? Tem uma agenda que te permitir, portanto, se te pronuncia, isso é sempre presente enquanto presidente do partido. Portanto, o MPD também acaba por adotar aquele mesmo estrutura. Mas o secretário-geral também tem uma outra função que é mais administrativa. Portanto, é responsável pela gestão administrativa do partido. Talvez se compara com o modelo de sistema de América, na América tem presidente, segunda pessoa mais importante, é que se chama Chief of Staff, chefe de pessoal de presidente. Ele que gera o processo administrativo. Então, o secretário-geral é quase que equivalente a Chief of Staff na América. Aquela pessoa de América por entender mais ou menos boa posição. Nunca conheço o sistema americano muito bem, mas é provável que tenha semelhança, sim. Esta parte naquele que ia para o fulano ali, mas quase aquele papel. Aquela Chief of Staff ali também é segundo papel no governo mais importante do que presidente. É mais até importante que vice-presidente. Vice-presidente na América é quase que uma figura nominal, né? Portanto, bom, tem um papel essencial na PICV. E não sabe mais se Francisco Gaimo também tem um pasta grande de vir para o papel como secretário-geral. Por isso, não queria com o seu direito. Bom, como pessoa, qual que é a boa ideologia política? Socialista de centro ou comunista? Olha, repare, minsa dentro de um partido que tem-se princípios, portanto, tem-se declaração de princípios e tem-se estatuto. Portanto, independentemente de minhas escolhas pessoais ou minhas gostos pessoais, me está, digamos assim, limitado, enquadrado dentro daquilo que estatutos de PICV e declaração de princípios de PICV determina, que ela que te impede qualquer cidadão, qualquer militante de PICV de ter opiniões próprias, de ter escolhas próprias. Isso é normal. Mas, portanto, enquanto dirigente e enquanto, digamos assim, militante, aliás, até como militante, alguém só aceita ser militante não estrutura a relação ao qual é da acredita nele, não é? Só está a ser militante num partido cujo o essencial dos seus princípios valoriza. Agora, se perguntam, sim, a pergunta tinha sido uma pergunta muito mais específica, né? Exatamente. Pessoalmente, qual que é a boa ideologia? Minta defende, mano, deve ter uma sociedade em que o Estado deve ter um papel preponderante no equilíbrio, digamos assim, da distribuição do bem comum. Independentemente, se eu quero chamar isso de uma perspectiva muito mais socialista do que capitalista, pode até ser. Pode ser que a leitura seja esse. Mas aqui o mais importante é o quê? Que tenha um Estado que esteja presente, que garanta condições de acesso a serviços básicos, saúde, educação, transporte, de forma igualitária. Minta idealiza um Estado em que cada criança que nasce nos hospitais de Cabo Verde nasce tudo iguais em termos de direito. Nasce com mesmas oportunidades, independentemente de ser filho de quem que pode mais ou de quem que pode menos. E a única instância e única instituição que é capaz de garantir esse equilíbrio é o Estado. E, Vladimir, se eu falar, dentro do PICV, nesse momento, a segunda pessoa mais importante, e não tenho certeza, mas no governo, Francisco, você tem um papel muito importante. E a razão que essa pergunta ali, quando você faz pesquisa para me preparar para aquele podcast ali,
acho uma página de YouTube de Bo, onde hoje é símbolo de comunismo lá. Você identifica pessoalmente como um comunista ou como socialista? Então, gostaria de esclarecer boa ideologia para nós. Você tem um papel importante no governo Cabo Verde, se PSV ganha. Ainda agradeceu para divulgar minha página. Normalmente nunca tenho muito divulgar porque nunca tenho tido tempo também de alimentar sempre. Então, tem por acaso uns bons conteúdos. Algumas coisas ali. Houve tempo, quem tinha mais tempo, houve um tempo que eu fazia uma sequência de diálogos com os jovens de esquerda. E, sei lá, vários vídeos de vários jovens músicos, artistas, poetas. Foi uma sequência bom, mas infelizmente, e Alberto sabe isso mais do que mim. Portanto, cria conteúdos está dando muito trabalho, é muito cansativo. E é preciso ter alguma dedicação. E infelizmente, outros compromissos profissionais e agora compromissos políticos que têm permitido-me mais. É uma coisa que ainda gostaria de fazer, mas em relação a essa página, é ter nota de enquadramento. É ter uma nota de enquadramento lá que te explica como que te enquadra e, portanto, e qual foi o objetivo inicial de criação dessa página. Portanto, lá eu consegui entender perfeitamente e eu percebi razão de escolhas de cores, de escolhas de símbolo, de escolha de aquele punho, não é? Que esse punho levantado, ele é uma expressão muito de partidos de esquerda. E também foi esse martelo, ele é símbolo de partidos de esquerda, de uma forma generalizada. Não tem encontrado na partidos de esquerda de um espectro a outro. Esquerda pode ter até, digamos assim, partidos de uma inspiração mais comunista, como pode ter partidos de uma inspiração mais socialista. Ou partidos mas, pessoalmente, onde você põe a cabeça naquela escala? Socialista, comunista? Alberto, repara o seguinte. Num país moda Cabo Verde, ele é um país com fragilidades, é um país com especificidades, é um país com quadro social onde que teorias que foi desenvolvido em outras realidades pode que até encaixa com facilidade. Portanto, ali, mais do que rótulos, se usa chama A, ou chama B, ou chama C, ali, digamos, é princípios. Então, volta a reforçar o seguinte. Portanto, Minta defende uma sociedade, Minta defende para Cabo Verde uma proposta em que o Estado tenha um papel mais forte. O Estado seja muito mais presente. Que o Estado seja capaz de suprir as necessidades mais básicas. Não é? Até para criar condições para que os privados possam operar devidamente. Repare o seguinte, se o Estado assume transporte marítimo, então permite que empresários trabalhem melhor. Porque, repare, qual que é a principal reivindicação de empresários na ramo de comércio, na Brava, na São Nicolau, na Fogo? É o quê? É a ausência de Estado na assumir essa responsabilidade para garantir esse transporte marítimo regular. Portanto, minha perspectiva é que setores que são fundamentais para garantir com que o Estado funcione, para garantir com que o país funcione, e tem que estar na mão do Estado. Energia, portanto, uma empresa, moda e letra, e tem que estar. Ele é importante para a soberania do país. Uma empresa, moda e serventarias, é importante para a soberania do país. TSV, idem. Portanto, se o crê enquadrar ideologicamente, é nessa linha lá. Agora, em termos de rótulo, pode chamar o que eu quiser. Ok. Tá bom. Obrigado por aquele esclarecimento. Esse me falou que ele é a primeira vez que eu tenho referência boa naquele blog ali. Não sei se você fazendo pesquisa sobre boa também. E apareceu hoje me falando. Bom, se me falou, você também tem se Francisco PSV ganha, você também tem um papel-chave na governo de Cabo Verde. Gente, você também entra num novo tema. Obrigado por boa abertura e falando claramente sobre a ideologia. Não sabia entrar num novo tema, não sabia entrar no tema de saúde, que é um assunto de muita relevância. Hoje, umas intervenções que o Vladimir fez essa semana ali, num outro podcast, que gosto de fazer algumas perguntas. Mas antes de entrar lá, não gostava de fazer um pequeno
a publicidade, para cima eu sabe, a nós é um site que depende, é totalmente dependente, a nós é que manda cá ver que o governo te financia, te patrocina tudo, meios de comunicação social, inclusive jornais e fontes de notícias. Portanto, não está baseado nos custos operacionais também de publicidade. E nesse momento, nos convidam a partidos políticos na Cabo Verde, PSV, MPD e o CID, para fazer publicidade dessas campanhas que nós temos também de tempo de antena para partidos políticos até 17 de março. No também de 30 minutos por semana, 4 vezes por mês para $300. For se vir nesse momento, não tem média de visualização de 8 milhões por mês, mas nesse mês já não subia, não só quase atingir 10 milhões, que de para ti, fim de mês, de certeza, mas não passa 10 milhões. Não tem uma audiência grande e 60% de audiência de Força Vita bem de Cabo Verde, nos tráfico de visualização. Portanto, não tem muita visualização e influência na Cabo Verde e também na diáspora. Por isso, nós fazemos publicidade com nós no site. E nesse momento, não interessa eu saber, mas na Cabo Verde, mas partidos, às vezes, têm alguma limitação para a de lei eleitoral lá, mas vantagem que não tem como Força Vita, nós somos uma companhia americana, não debaixo de leis de Cabo Verde. Portanto, coisa que se pode fazer na Cabo Verde, eles podem fazer com nós. Se lei está para na Cabo Verde, eles podem fazer na Força Vita para modo. Não leis de CNE que está afetando. Uma outra empresa que está fazendo publicidade com nós é o Grupo Marco Antônio, que tem prédio Elite lá na Chara Grande. Nesse momento, ele está também de edifícios, apartamentos T2 para 9 milhões de escudos e T3 para quase 11 milhões e meio de escudos. Portanto, tem apartamentos luxuosos, casa acima na América, casa estilo aberto, com cozinha aberto, sala jantar, sala visitor aberto, microwave, com forno, que estilo que não gosta, que ilha, que não gosta na cozinha de merda. Nós que imigrantes, nós sabemos que gosto é um momento ideal para não ter pé seguro na Cabo Verde. De hoje, a América e a Europa se fica imigrante porta e que eles são um preview de coisa que acontece. Nunca sei, e por eventual tornar-se pior. É bom não ter um pé seguro na Cabo Verde, que mais nada com cor e pouca cabeça. Ou seja, um apartamento. Nós compramos um apartamento no edifício Elite e eles têm parceria com o Banco Interatlântico, onde que ajuda-nos com financiamento de princípio a fim. Contactos lá na Flyings por contato, Grupo Marco Antônio ajuda-nos. Também, nesse momento, a caderno eleitoral já está disponível para consulta. Nós podemos consultar na Consulado, na CACD, na Pawtucket, na Associação Cabo-Verdiana, na Brockton e na Associação Cabo-Verdiana na Boston, na Flórida, na Nova York. Nós consulta o caderno eleitoral antes do dia 17. Para que chega dia 17, para saber exatamente na punha. A América é grande. Se você morava na Boston, eu moro lá em New Bedford, 45 minutos de caminho. Você vota, você muda, você utiliza o lugar de residência. Você vota na New Bedford, essa job que é não, você registrado na Boston, tem que votar na Boston. 45 minutos de caminho. Aquela hora, às vezes, alguém está chato e está falando, não, que ele é uma caquiça, para mim que tem que ir a Boston, para mim que atualiza a residência. Mas, para evitar aquele problema lá, você tem que saber exatamente naquele lugar que você vota. Para consulta caderno eleitoral, você pode ir em pessoa, você pode consultar online também. No site de dgap.cv, você também pode pôr o nome, a data de nascimento, e você falou exatamente naquela cidade que você vota. Às vezes, na América, se você muda para Pawtucket, para você votar, boa voto, você espera meia hora na fila para o voto. O que tinha meia hora, os jovens falam, não, vou estar na base, tem que ir para a base. Para vir mas uma hora de caminho para a base, alguém está cheio de ter um problema. Para evitar aquele problema lá, nós consulta caderno eleitoral, assim, dia de voto, nós sabemos exatamente onde nós estamos para nós votar. Dia 12 de maio, cidade de Boston tem dia de cidadania de Boston, onde que está ajuda pessoas para fazer, pessoas que estão qualificadas para fazer cidadania na Boston, para fazer. Se eu não hoje, cartinha ou green card é que garantia na América. Green card é um privilégio que o governo americano terá e está tomando ele qualquer hora que crê, sem nenhuma justificação, ou se tem algum problema, está tomando ele. No hoje, recentemente, muitos cabo-verdianos
férias de Natal e de fim de ano na Cabo Verde, bem para trás, tomado o papel, mandado para trás outra vez. Tem uma senhora que tinha está preso na imigração que tomava papel, que dá escândalo na notícia ali na Bolsa. Só a senhora tem quase 25 anos na América, nunca fosse cidadania. Canhões comente que ela era lá. Se nós cresça com garantia que o pé é massificado na América, nós podemos cidadania. E vantagem de bem ali na dia 12 é que hoje parece que a taxa de cidadania são quase que $800 e subiu para casa de 3.000 e tal. Aquele governo que está gosta de limite de imigração. Mas se nós bem naquele que eu li, aquela taxa de imigração, de cidadania que está paga, essa trinhas dele, e tem alguém lá que está cabo-verdianos, advogados, tradutores que falam crioulo para jurar nós por aquele processo. Nós bem dia 12 de maio ali na Regulus Athletic Center, na Roxbury, nós também, e se nós carregamos naquele QR Code que está na screen ali, nós temos tudo aquela informação. Isso é número de telefone ali também, nós podemos contar. Mas quando nós dormimos para morrer, coisa que está bonito na América, acima de hoje, com tudo que é problema que está gosta na imigração. Não volta outra vez para nosso podcast com o nosso grande amigo Vladimir Silvis Freire, que tem estado respondendo várias perguntas ali. Não sei, fala gosta um pouco de saúde. Vladimir, recentemente na Cabo Verde, no Oja, caso de Dário expõe um buraco grande no sistema de saúde de Cabo Verde e mexe com a credibilidade do sistema de saúde de Cabo Verde. Onde na Cabo Verde eles falam aquele menino que tem cura, mandado para cá, da cara fazer cortar a mão, mas pelo menos tem uma esperança até nesse momento. Não te pedi Deus que ele se vira e saúde. O que isso falta na Cabo Verde para não ter um sistema de saúde cima na Dakar que nunca tem que se tomar nos compatriotas para fazer tratamento na Dakar? Sim, Alberto, é assim, nunca consta em detalhe caso Dário, nunca consta esses relatórios médicos, também é médico, por isso não tem que falar ali com alguma responsabilidade e com algum, digamos assim, alguma contenção, não é? Porque, acima de tudo, não te acredita, mas nos profissionais de saúde, mas nosso sistema de saúde é constituído por profissionais de qualidade, mas esta dá ser melhor para salvar cabo-verdianos. Mas ali, do que acompanha nas redes sociais, o que está parecendo e o que acontece é o facto de, independentemente daquilo que relatório produzido ali dá sobre essa criança, não devia, do ponto de vista do sistema de saúde e do sistema de previdência social, garantir que tudo luta devia ser dado no sentido de vai até o último para salvar uma criança. Porque não se fala de uma criança de 13 anos. Portanto, na flor de vida, no início de sua vida, e que talvez, acima de qualquer criança, um futuro digno, que se os pais, se os avós, se os parentes, talvez um futuro digno para ele. Nunca sabe qual que é essa condição médica no fundo, nunca sabe. Mas o que nota, sobretudo naquele comunicado do Ministério da Saúde, é que o Ministério da Saúde desiste de dar. Não crê o Ministério da Saúde que até a última circunstância, está luta até o fim para tentar salvar qualquer cabo-verdiano. E sensação que fica qual, e que crescer ser injusto com todos os profissionais que trabalham nesse caso, e me fica a sensação que só na minha, acho que na Cabo Verde de uma forma em geral, de que mais tarde podia lutar mais. E talvez aquele esforço adicional que está de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde, e através de estruturas de previdência social, que fazem, acaba para ser a sociedade civil a fase. Não é? A sociedade civil tenta e pronto. E não está fazendo fé, e não está ora, e não está fazendo uma corrente positiva de que Dário realmente esteja restabelecido e que também tenha um futuro com melhor qualidade de vida possível. E sim, o que doente é que aquele esforço que teve que ser cidadãos a cotiza, a contribuir
para tentar salvá-lo, tivesse sido feito para nós Estado. Não é um Estado que está parando na dificuldade. Mesmo que medicamente tudo o relatório te aponta, mas nunca tem salvação, mas não é um Estado que luta para nós até o fim. Que luta para nós até o fim. E a pena, a gente pensa, mas foi pena de tio cabo-verdianos, foi aquela. Foi xinte, mas aquela criança foi abandonada. Billy, embora não se falou que você é parte do relatório médico, e óbvio, não sei mais que é médico também, né? Mas que Luz Soares Rodrigues lhe fazia na praia, mas foi também prometido para amputar, mas se pai recusa. Você tem conhecimento daquela? Não, se me for, nunca se discute detalhes, porque, repare, houve um momento que foi preciso recorrer à sociedade civil, recorrer a organizações de caridade. Se chegar aquele momento lá, até aquele momento lá, é porque a questão que fica resolvida nas estruturas institucionais do Estado. Não é? Infelizmente, repare, diariamente, cabo-verdianos que têm condições, está a fazer esforço, famílias que têm condições, está a fazer esforço para mandar se gente querido para trata na Dakar. Ou seja, cada alguém que vai Dakar, que sai de ali, que teve que ir para Dakar, aí ele é um falha no nosso sistema. É uma coisa que começa agora? Não. Portanto, é algo que existe há muito tempo. É estruturante. Portanto, é um problema de fundo. É um problema de fundo. Mas já houve várias tentativas de que deslocações para Dakar seja institucionalizado e seja organizado com base em protocolos, modo aquele que existe na Portugal, até ainda aquela que foi possível, infelizmente, ainda acredita que é por má vontade de sucessivos governos, mas, sobretudo no mestre lideranças a nível da governação do país, que encara-se essa função como função de salvar vidas e na lógica de que lema das Nações Unidas de nunca deixar ninguém para trás. Mais uma vez, ainda na área de saúde, não sei, uma única proposta fundamental de Francisco é eliminar as taxas de cobranças públicas que estão cobradas no hospital. E que as taxas para cama, taxa para consulta, segundo algumas entrevistas que iam olhar, né? O que se me falou, a mim, quanto mais, para minha ideia, a mim, ao que chega na área de saúde, minha ideia é um bocadinho de esquerda. Quanto menos custo de saúde, para a taxa, mas saúde é um direito fundamental que não tem, é melhor. Mas coisa que não tem que saber também é que as taxas de cobranças ajuda para custos, algumas operações básicas, como, por exemplo, cobrir despesa de pequenos equipamentos, manutenção e serviço básico. Mas que Francisco pretende substituir aquele financiamento lá, ou que traga aquela taxa de nos hospitais públicos? Repare, naquele país do mundo que uma pessoa para visita se doente, ele tem que pagar. Ora, esse é algo que, no nosso ponto de vista, é digno de um país que se quer democrático. Aquilo nem na América que está fazendo. Exato. Portanto, essa é uma aberração que precisa, pura e simplesmente, acabar o colo. Ele quer ter um autonomia. E acaba o colo e pronto. Né? Que as outras dimensões que aponta ali, nós primeiro não temos que olhar que ineficiências que existem em termos de serviços de saúde. E não tem N situações de ineficiências que pode ser melhorado. Portanto, no mês tem um serviço que tem menos desperdícios, que tem menos perdas. Portanto, que ela é o primeiro passo. Portanto, tornando o serviço mais eficiente, não tem como reduzir algumas taxas, sim. Mas é na mesma lógica também, Alberto, daquilo que nos aponta em relação ao serviço de segurança. Portanto, não crê que o sistema de saúde
pauta para mesmos princípios que outros serviços, como segurança e educação, que já são servidos de forma, portanto, gratuita a cidadãos. Ali, quer dizer, repare o seguinte, tem que ter um sistema de saúde que te garante com que aquela pessoa que pode pagar uma clínica privada que morre por falta de condições. A nós é um país pobre, é verdade. Não tem condições de conseguir acesso a tudo equipamentos, a tudo especialidade avançada. Eventualmente é algo que não tem dificuldade face a limitações do próprio país. Mas não tem que ter um Estado que pelo menos te esforça para. Yeah. Não, e que dá para sentir. Mas não sabe, mas saúde também é barato. Então o Estado também assume tudo que os custos de que as taxas que também ser cortadas. Alberto, repare, há uns anos atrás, quando está discutida a criação de um serviço de diálise ali na Cabo Verde, uma das questões que fica em cima da mesa e que foi tema de debate na altura é custos. Não é? Realizar uma sessão de diálise é caro e tem-se custos. Mas hoje não tem serviço de diálise ali na praia e não tem na São Vicente. Mas, na altura, um dos principais constrangimentos para essa implementação era custos. Mas, hoje, ali não tem que olhar também qual é a trajetória que o país está fazendo. Repare, Alberto, em 1975, quando Cabo Verde torna independente, o quadro epidemiológico, digamos assim, era outro. Cabo Verde era um país em que principais causas de doença e de mortalidade eram, digamos assim, que as doenças contagiosas. Não é? Diarreias, sarampo, que esse tipo de doenças lá. Não é? A esperança média de vida de pessoas era mais baixo. Em 1975, o número de pessoas que morreram de cancro era irrisório. Por isso, nosso sistema de saúde era, sobretudo, estruturado para atenção primária, para questões de saúde primária, não é? Para a saúde básica da população. Por isso, não teve que criar toda uma rede de serviços de saúde descentralizado, não é? Desde unidades sanitárias de base até centros de saúde. Repare, não teve que fazer um percurso. Toda a estrutura que começa a ser montado a partir de 75 para frente, foi para quê? Para não criar uma estrutura de saúde que está permitindo melhor. Gradualmente, o país vai adquirir melhores condições. A partir do momento que tem condições de atenção primária, assim pode falar assim, resolvido, tem um conjunto de doenças que deixa de ser relevante do ponto de vista de se prioridades para a saúde pública. Mas, à medida que a sociedade cabo-verdiana vai ter melhora de condições, em termos de alimentação, de acesso a condições básicas de saúde, a população aumenta a esperança média de vida. Portanto, nos últimos anos, não passa por uma transição. O quê? Atualmente, principais preocupações do nosso sistema de saúde é que com doenças básicas, doenças contagiosas, e com doenças não contagiosas, né? E com doenças crônicas, frutos de processo próprio de desenvolvimento do país. As pessoas vivem mais tempo, as pessoas também adquirem mais doenças crônicas, fruto do próprio desenvolvimento do país. Daí que doenças como a diabetes, tanto doenças de foro oncológico, ganha um outro espaço. Isso tudo ele é um desafio para o Estado, ele é um desafio para o sistema de saúde. O sistema de saúde também fica mais caro. Agora, paralelamente, também uma outra dimensão que é preciso no trabalho é melhor, Alberto, para que o sistema de saúde também esteja mais fortalecido e talvez com outros bases de sustentabilidade, no mês de alarga muito mais cobertura de segurança social. Quer dizer, quantidade de cabo-verdianos que ainda tem cobertura de segurança social
é grande. E que ela também que acaba para fazer com que o Estado tem que ter um peso grande com participando ou cobrindo aquilo que pessoas que até conseguem, porque esse que tem cobertura de NPS. Portanto, ele tem um trabalho a fazer a vários níveis. Não é? Exato. Obrigado por que ele chega lá. Antes de não ir para o próximo tópico, eu não vou responder, abordo algumas perguntas de comentadores depois. Essa está fazendo pressão para não fazer pergunta. Um desses é a senhora Calu Soares Rodrigues, se pergunta sobre a caso de campo tênis, dinheiro de campo tênis. Francisco foi obrigado para o tribunal a pagar 480 milhões de escudos para o clube de campo tênis, para aquele caso de campo tênis. Mas que está de aquele coisa ali? Será que Francisco já concorda nessa pago? Essa também apela na tribunal aquela decisão? Esse ali na qualidade de secretário-geral do IPICV, e é nessa qualidade ali que foi convidado, e, portanto, querendo fazer uma questão que é de fórum exclusivo de Câmara Municipal, acho que pode ser convidado qualquer vereador, pode ser convidado o líder de bancada de PICV na Assembleia Municipal. Portanto, tem vários atores que estão, digamos assim, mandatado e legitimado a fala de atos administrativos e de atos políticos que ocorrem na Câmara de Praia. Portanto, tem pessoas que consideram, Alberto, qualquer meio de comunicação pode convidar. Agora, aqui não estou de uma forma genérica, e claro que quem está na Câmara, que acompanha diariamente, quem é funcionário, quem é dirigente de Câmara, mas no genérico, e cabo-verdianos e praenses já percebem isso há muito tempo, portanto, sempre foi feito várias tentativas de evitar com que Francisco Carvalho consiga transformar a praia com obras estruturantes. Olha, portanto, Câmara de Praia tem um conjunto de investimentos para melhorar a cidade e que tem tido, digamos assim, seus impedimentos, seus entraves para tentar fazer com que a Câmara de Praia consiga trabalhar. Agora, só que se até 2024, na eleição até 2024, praenses mostra ao governo, mostra a partidos adversários de PICV, mas esta interpreta devidamente toda esta questão. Portanto, toda tentativa de impedir a Câmara Municipal de trabalhar, ela tem efeito contrário, do meu ponto de vista. Portanto, Alberto, pode fazer as análises mais genéricas, tudo bem. Agora, questões mais específicas, ainda penso deve convida e, portanto, atores diretos nesse processo. Exato. Não, e, por acaso, eu não convida alguns vereadores de Câmara, incluindo Francisco Carvalho, então espero em alguma altura por aceitar convite. Já agora, nós tenta, Vladimir Freire, ali como secretário-geral do PSV, não concentra na PSV e eleições autárquicas. Coisa de Câmara, não te espera para o 15 de Câmara, bem. Vladimir, você viu no último podcast, você fez uma excelente análise da sondagem, da afro-sondagem de dezembro, que levanta questões que hoje, mas logo depois de boa intervenção ali, ele fez um debate na rádio de Nação, para explicar alguns comentários que você fez. Portanto, obrigado, foi uma análise excelente. E naquela sondagem, uma coisa que está muito questionada é que PICV, sondagem está falando, PICV está perdendo Santiago, mas está ganhando eleição, que não sabemos na Cabo Verde, se bufla e não concorda com o mas aquilo que acontece, que tem nenhum partido que está perdendo Santiago para ganhar eleições legislativas na Cabo Verde. No entanto, não teve acesso a uma sondagem que saiu ali na Abril, de uma companhia que chama Corporate Consultant, que fez uma sondagem de Ilha Santiago na Abril, e que naquela sondagem, não sabemos publicar aquele relatório ali, não sei se analisa que será, não queria fazer uns dois análises que olha ali, para números de que a sondagem, eles faziam estudos na Ilha de Santiago,
segundo o que eu estudo ali, na Ilha de Santiago, agora, intenção de voto, segundo a sondagem, está falando que a MPD, se a eleição fosse feita em abril, a MPD tinha 47% de voto, e PSV 41%, o CID 1% e 10% indeciso. Uma coisa que eu acho interessante foi esta mostra uma MPD ganha na Santiago Norte com 48% de voto, 48,7%, 49% versus 40% de PSV, e onde indeciso ainda está 10%. Na Santiago Sul, cima que margem aumenta, comparando com a sondagem, margem aumenta na Santiago Norte. Então, falando na Santiago Sul, a PSV ganha com 46% versus 44% de MPD, com indecisos 8%. Ou seja, Santiago Sul ainda está dentro, diferença de 2%, dentro de margem de erro. Margem de erro, sondagem varia de 2% a 3%. Coisa que botar uma muda na Santiago, que em dezembro PSV se ganhava MPD na Santiago, e agora em abril que a sondagem ali se mostra que MPD à frente na Santiago. Bom, é assim, nunca conheci essa sondagem, por isso nunca tive a oportunidade de analisar em detalhe moda de aquele outro. Se não tivesse tido a oportunidade de analisar aquele outro, moda daquele outro ali, talvez não podia debater ali algum detalhe, digamos assim, não podia fazer uma análise mais aprofundada. Nunca conheci esses números ali. Mas ali... Não conhecava que resultado ali? Não. Hoje alguns print na Facebook, mas só de gráficos, assim, com dados e detalhados e ficha técnica, modo que se aponta ali. Agora, ali tem uma coisa, a nota é o seguinte, primeiro aspecto de credibilidade ou não de uma sondagem é se aquela empresa que fazer lista devidamente inscrito e autorizado para a autoridade reguladora de comunicação social. Empresa chama Corporate Consulting. Ok. Depois que a empresa ali na Cabo Verde? Nunca conheço. E nunca sabe se está registrado ou não, portanto, até prova em contrário, nunca tenho nada a falar de empresa. Agora, não está convida, portanto, a quem que se acompanha as lives ali, portanto, nunca consta também detalhes, só que os números que orienta ali é insuficiente para avaliar, digamos assim, os números, mas não está considerando um primeiro elemento de credibilidade dessa sondagem ali é se as empresas estão registradas na agência reguladora. Portanto, na página da agência reguladora, está em contra aquela lista de empresas que está autorizado oficialmente na Cabo Verde a fazer sondagem. Então vai verificar para onde? Sim. Se está lá, é um indicador... Você fala de ARC, né? Agência ARC. ARC, sim. Okay. Agência Reguladora de Comunicação. Portanto, se está lá é uma coisa, se está lá. Portanto, independentemente do que está lá, já está parte logo, digamos assim, com algum déficit de credibilidade. Bom, independentemente de números que Incapuri analisa, nesse momento, não tem que ver o seguinte, nós não temos um governo que está no fim de um ciclo de 10 anos. Não tem um primeiro-ministro que está na vida política desde a década de 90, há mais de 30 anos de atividade política regular. Portanto, o atual primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, ele foi ministro na década de 90, ele foi deputado quando o MPD vai para a oposição, até 2008. Em 2008, ele foi presidente de Câmara e depois ele foi primeiro-ministro. Nós falamos de uma pessoa que está na atividade política há mais de 30 anos. Nós falamos de uma pessoa que está com, se a memória não me falha, 64 anos. Portanto, é uma pessoa que sabe impedir mais 5 anos de mandato para bem sair de poder enquanto primeiro-ministro para ir 70 anos. E nunca sabe.
até se é que tem ainda pretensões, e é legítimo, naturalmente, até se é que tem algumas metas do ponto de vista presidencial, digamos assim. Ou seja, não se fala de alguém que, em termos de exposição pública e de desgaste político, é muito complicado para, nessa altura, para ainda te representa, digamos assim, uma nova esperança, uma nova dinâmica para o país, um novo rumo, não é? Uma nova injeção de força, não é? Uma nova injeção de esperança, um novo acreditar. É pouco provável que, dito de uma forma assim, bem mais direto, no tempo, nesse momento, portanto, uma liderança desgastada. E, em sentido contrário, PSV tem uma liderança, Francisco Carvalho, que só emerge, que em termos de experiência política relevante inicia em 2020, que está num processo de crescimento e de consolidação enquanto político, com toda humildade, com todo um percurso, que se aprende dia a dia e que cada vez mais se procura entende os cabo-verdianos e encarna aquilo que é real vontade dos cabo-verdianos. Não tem um político emergente. Ou seja, Alberto, PSV essa parte com uma nova cara, com uma nova proposta, e a MPD essa parte com o de sempre. Agora, baseado naquela sondagem, se me falou que eu já vi antes, mas Carla Lima esteve há 2 semanas atrás, foi uma PSV tem sondagem que está da PSV Vitória. Qual que é a sondagem de PSV que nós temos e qual que é números? Sim, qualquer todo partido, isso é que a sua PSV, ainda acredita até que esses partidos, digamos assim, de menor expressão, todo partido está à procura produzir dados para si consumo interno. Todo partido está produzir dados. O partido está produzir dados, portanto, rediciona, organiza, monta-se estratégia. Se eu perguntar se PSV tem dados de governação de Cabo Verde, PSV tem sim, claro que tem. Um partido organizado que consiga tomar decisão sem saber para onde que é rumo que cabo-verdianos cresce. Naturalmente que não tem números, sim. Naturalmente que não produz estudos com regularidade, sim. Agora, decisão de tornar dados públicos ou não, depende daquilo que é interesse e daquilo que é estratégia de comunicação de cada partido. Até presente momento, desde que não assume função enquanto secretário-geral do partido, PSV nunca torna público nenhum estudo, seja sondagem, sem qualquer tipo de estudo. Portanto, tem várias outras modalidades de estudo. Portanto, ali, Alberto, quem que está com preocupação de apresentar dados a público é porque está inseguro. Quem que tem necessidade de se querer mostrar nesta frente é porque sabe, mas se eleitorado, se base, está pouco confiante. Quem que está querer mostrar dados que aparentemente lhe interessam é porque sabe, mas níveis de rejeição de si lideranças me alto. Portanto, está a fazer parte da estratégia de comunicação, portanto, exatamente conveniente fazer, talvez porque se crê anima-se as bases, pronto, não te respeita perfeitamente, mas para nós é que está fazendo diferença dentro daquilo que é nosso rumo e caminho que nos pretende seguir. Vladimir, qual que 3 elementos de plataforma de PSV para diáspora fundamental que está a chamar diáspora deve votar na PSV no dia 17 de maio? Olha, diáspora, de uma forma em geral, primeiro não começa para caracterizar a situação atual. Não é? Modo que, Alberto, o que está na América,
nos últimos 10 anos, sempre que o quis bem Cabo Verde, não ocupasse. Quanto que paga de passagem? Um bocadinho brabo. Reclamo coisa na podcast com o Carlos, ainda reclama ali também. Uma coisa que toca em emocionalmente. Leva minha filhos para primeiro vez para Cabo Verde, para com Cabo Verde na sala, uns 5 anos atrás. Baba com o passaporte americano, para amanhã passaporte Cabo Verde está aspirado. Não tinha de Cabo Verde, mas eles cobram taxa de imigração de turista para minha filho, que sendo minha filha é cabo-verdiano por lei de Cabo Verde, né? Eles cobram a mim, só para manter passaporte americano, quando não tinha passaporte cabo-verdiano e está aspirado, mas a mim como cidadão cabo-verdiano, só eles dão para fatar 2 vezes. Você falou, a mim vai para mostrar minha filha, minha terra, aquele orgulho, primeiro vez, aquela experiência no aeroporto, e deixam um bocadinho de amargura na boca, entende? E se me falou, eles cobram a mim, eles cobram a minha filha, eles cobram a minha mulher. Nós tudo foi cobrado. Mas assim, a mim também, afinal, a gente só falou, mas nós imigrantes, nós cabo-verdianos, a gente só falou para não vem terra, mas que não vem terra, assim, no tratado, aquele que foi uma experiência, deixam, então espera, uma coisa que gosta de promessa de Francisco, e a promessa também cabe aquela taxa de cobra turista para imigrantes, que ela não gosta dele, então pedir, se ganha para fazer para modo que ela é uma coisa que cada faz sentido, mas aquele é a sua experiência, então passou a palavra. Não, sem dúvida, o resume tudo aquilo que o camarada Francisco tem estado a ponta, e ele não volta a nossa experiência ali a nível municipal. Francisco Carvalho, quando candidato à Câmara de Praia, promete e reduz um conjunto de taxas para um conjunto de operadores econômicos e profissionais de classes mais vulneráveis e classes que precisavam, digamos, de algum apoio e de parte de aquilo que é, digamos assim, políticas públicas a nível municipal. Tinha alguém que acreditava, mas também acabada com taxa de IACES paga parque lá na Sucupira. Tinha pessoas que acreditavam, mas taxas de rabinantes e vendas de rabinantes e de outros negócios, mas também reduzida no valor que reduzido. Tinha pessoas que acreditavam, mas imposto sobre táxis, portanto, e valores que proprietários de táxis têm que pagar a Câmara, mas também é reduzida substancialmente em modo que foi. Mas entra, implementar e pronto. Tudo alguém hoje o impacto que teve. Se foi reconduzido, com números que foi reconduzido, é fruto também, em grande medida, de capacidade de honra, de credibilidade, de seriedade, de honra com a palavra que está dando. Portanto, ali questão de transporte, que no começo da fala dele, é uma das questões vitais, não é? Portanto, que qualquer governo que assume poder na 17 de maio de 2016 tem a obrigação de resolver. E a ICV também assumiu o governo e tem as obrigações, e é algo que nos é cobrado, com certeza, e tem que ser uma questão de honra. Também. Calu Rodrigues falou aquela taxa que existe mais. Será que é verdade? Aquela taxa que se cobra cabo-verdianos como turistas só para modo de com o passaporte do país, que se cobraram mais nesse momento ali, ou ainda existe? Que tenho essa informação de todo, mas o que tem acontecido regularmente é sempre que Francisco Carvalho anuncia uma medida, o governo tenta faz e atua, não é? E é provável que pode ter sido feito alguma medida de contenção em relação às medidas, porque qualquer coisa que Francisco Carvalho faz tem impacto, tem repercussão, aí já logo apoio. Repare, há muito tempo, desde que Francisco Carvalho concorre à presidência do PICV, que começa a lançar algumas propostas, o governo fica até o governo em função de reação àquilo que Francisco Carvalho fala. Qualquer coisa que Francisco Carvalho fala está a ser determinante na influência que decisão que o governo toma. E tem sido sim. É provável que o que o senhor Calu acaba de falar também seja em parte verdade. Portanto, transporte
portanto, transporte aéreo, questões alfandegárias, questão digamos assim, de importação de bens, é algo também que está afeta Shell e imigrantes. E aqui, por acaso, e Francisco Carvalho foi diretor-geral das comunidades. Portanto, é uma pessoa que, durante sua vida profissional, trabalha quase sempre ligado à diáspora. Enquanto presidente de partido, tem feito deslocações regulares à diáspora, visita de camarada Francisco Carvalho, acompanhado de camarada Nunes Silva e camarada Clóvis Silva, a América, foi estrondoso. Nunca esteve lá, mas tudo quem que testemunha está falando de que as maiores visitas de sempre que um representante de um presidente de partido faz nos Estados Unidos. Camarada Francisco Carvalho acaba de regressar agora de uma visita a um conjunto de países na Europa, que é precisamente o quê? POB imigrantes, estabelece pactos com imigrantes e, para partir de 17 de maio, nos dá um novo rumo em relação com a diáspora. Portanto, que tem alguém melhor preparado nesse momento que faz trabalho para a questão de diáspora, até porque, ainda volta a falar, essa área profissional. Não, então hoje eu tenho um apoio grande na diáspora. Merca, se me falou, empresa com confiança nessa merca, mandava assim, se a empresa ganha merca é milagre. Vamos dizer, hoje a reação de o que Francisco bem, mas ainda quer ser forte na merca. Na Europa ainda nunca sabe. Mas não volta assim, já não está quase no fim do podcast. Não tem um novo segmento que introduz para o podcast que chama Rondas Rápidas. Então, fazer perguntas, você responde nas 5 segundos cada pergunta, resposta curta, sem explicação. Porque começa a explicar a escolha. Só você falar aquilo que me perguntou. Então, tem 5 segundos para responder cerca de 3 ou 4 perguntas mais ou menos. Portanto, começa. Correia de Dona ou Antônio Dente de Ouro? Antônio Dente de Ouro, para uma menção, não vimos. Embora Correia de Dona também de chaminé, mas Antônio Dente de Ouro é alguém que encontra desde criança, por isso. Quem é que é o melhor presidente de Cabo Verde de todos os tempos, até agora? Na boa opinião. Comandante Pedro Pires, por ser uma pessoa extraordinária e ainda é uma pessoa lúcida e ativa e portanto, para mim, é uma pessoa que me marca. Você teve que sair fora de Cabo Verde para viver em outro país, mudar duas opções, América ou Rússia? Para Estados Unidos, talvez porque não tem uma comunidade lá de língua é mais próximo e talvez o acolhimento seria mais fácil. O lugar de férias favorito na Cabo Verde? Ilha de Fogo. Acho que o Vulcão de Fogo é um lugar extraordinário, onde sempre regressa lá. Nenhum partido sai com maioria absoluta na Cabo Verde a partir de 17 de maio. E chega no Parlamento, se fosse coligação para passar leis. Coligação com o CID ou a MPD? Com nenhum. PSV só ganha com a maioria. Se dependesse de Bo, quem é que é próximo presidente de Cabo Verde? José Maria Neves ou Janira Ofer Almada? José Maria Neves atualmente ele é presidente, portanto e é normal que seja José Maria Neves, porque ele é presidente em exercício, digamos assim. Muito obrigado por responder que as nossas rondas rápidas ali e mais uma vez muito obrigado pela presença ali na podcast, sempre aberto a responder pergunta. Então espero ainda, mas de 17 de maio ter mais uma oportunidade para não abrir as análises e trazer-o de volta para o podcast. Então desejo tanto bom como o PSV sucesso na nossa caminhada e que tudo corra em direto. Um abraço e que tudo passe bom com boa e boa família. Me agradeço, Alberto. Não espero também uma pública que acompanha, uma gosta, não dá o melhor que pode e não está ali disponível também para sempre que pode ouvir pessoas e esclarecer dentro daquilo que é a nossa capacidade. E obrigado. Uma última pergunta que eu queria fazer. Quando que Francisco também podcast? Não, que ele já minta flow quando que minta por inverno, né? É claro que o presidente de partido tem uma agenda muito mais intenso do que secretário-geral,
Por isso, essa agenda é sempre muito mais complicada. Mas pronto, o confinamento falou quando que ainda torna bem. Exato. Ok, então. Certo. Mais uma vez foi um prazer ali, uma conversa muito animada, sabe? E obrigado para tudo que você achei. Então, espero-me nossa audiência, tanto na Cabo Verde, que no tem, se me falar, 60% de audiência de Força Vita, também de Cabo Verde, 40% de diáspora. Então, espero-me pessoas na Cabo Verde e na diáspora serem mais informados com tudo que as respostas que vou dar. E tenho certeza que estou bem de volta. Mas gosto de uma maneira de fala franco, calmo, não te fala de aberto. Mas desejo sucesso e continuação de boa semana e boa campanha eleitoral para nós. Obrigado e tudo bom lá para a América. Ok, fica direto.